Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 10 de janeiro. Hoje é quarta-feira, nós estamos na primeira semana do tempo comum. Amados irmãos e irmãs, o tempo comum é marcado pela vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor que passa fazendo bem aonde quer que esteja. O Deus da vida que se importa, que vai ao encontro dos mais necessitados, e Ele quer também vir ao nosso encontro constantemente. Tenhamos a ousadia de abrir o coração e permitir que o Senhor venha nos tocar, pois a sua palavra, os seus gestos, ações, são todos salvíficos. Eles nos salvam. Que o Senhor nos ajude, nos conceda graça, para que possamos alcançar a salvação. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e a ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou logo a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontrou, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir então a oração coleta deste tempo. Diz assim: Senhor, atendei com bondade paterna as preces de vosso povo suplicante. Dai-lhe luz para ver o que deve ser feito e coragem para realizar o que viu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, que o Senhor nos conceda luz para que possamos realizar com coragem aquilo que vimos, ouvimos e testemunhamos pela palavra de Deus. A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, continua ainda no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 10, depois os versículos 19 a 20. Fala da vocação de Samuel. Samuel havia então crescido já, se encontrava no templo, e um dia comum, ele adentra o quarto para dormir, e ele começa, amados irmãos e irmãs, a ouvir uma voz. Então, naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda estava
A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, 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 Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E correndo para junto de Eli disse: tu me chamaste? Aqui estou. Então Samuel começa a ouvir a voz do Senhor. Por 3 vezes ele, amados irmãos e irmãs, ouve este chamado. E Eli então diz a ele: o Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou, como da outra vez. Mas Eli antes tinha dito a ele: volta e deita-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. Samuel voltou a dormir, e o Senhor pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes. Samuel se levantou e respondeu: fala que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhum de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Então, Samuel é chamado por Deus. Ele é convocado pelo Senhor. Esta oração nós precisamos, amados irmãos e irmãs, falar constantemente ao acordarmos, ao dedicarmos o dia ao Senhor, que o Senhor cuide dos nossos passos, da nossa vida. Nós precisamos também ter esta ousadia de Samuel dizer: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos escutar o que o Senhor tem a nos dizer, a nos falar. E falando, precisamos viver. O Salmo 39 nos diz: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Nós precisamos ter alegria em fazer aquilo que o Deus da vida sonhou para nós. Mas como que muitas vezes o nosso coração ingrato se inquieta com tantas realidades. Muitas vezes temos receio, cansaço, desânimo de ir ao encontro do Senhor, de fazer as orações pessoais. Então, nós precisamos ter esta mesma atitude. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Fazer com alegria e prazer a vontade de Deus. O Evangelho, amados irmãos e irmãs, narra para nós alguns momentos importantes da vida de Jesus. Saindo do templo, ele vai para a casa de Simão Pedro. Amados irmãos e irmãs, era por volta do meio-dia. As reuniões aconteciam por volta das 10h30, 11 horas da manhã e terminava-se próximo do almoço. Então, eles vão para a casa de Simão próximo do almoço. Quando chegam lá, Tiago, João, André também se encontravam. Eles falam para Jesus sobre a sogra de Simão Pedro, que se encontrava de cama, com febre. Era uma situação praticamente de morte. Ela estava deitada e muito doente. Eles falam a Jesus e o Senhor se aproxima, segura pela mão, ajuda a levantar-se e a febre desaparece e ela começa a servi-los. Olha o Deus da vida, o Deus que se preocupa. Todas as vezes que procuramos, amados irmãos e irmãs, nos reconciliarmos com Deus, porque muitas vezes caímos, pecamos, nos expomos às misérias da vida. O Senhor, Ele se preocupa, Ele se aproxima, Ele segura a mão e nos levanta, nos reergue. Se caímos, possamos contar com a graça e auxílio de Deus para levantarmos e assim refazermos o caminho na graça de Deus, nos reconciliando com Ele. Passado esse momento, à tarde, muitos doentes eram levados até Jesus, pessoas que estavam possuídas também. Jesus passa a tarde inteira fazendo bem, curando e libertando as pessoas que mais precisavam. A noite chega, eles vão descansar. Lá pela madrugada, o Senhor se levanta e sai para orar.
Pedro e seus companheiros vão ao encontro de Jesus, que está no deserto. Quando o encontram, diz: todos estão te procurando. E Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo também pregar por ali, pois foi para isso que eu vim. Ele andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. O Senhor veio para nos salvar, para nos libertar, para nos curar das nossas misérias, dos nossos pecados. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, já nos dizia, amados irmãos e irmãs, o apóstolo São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.